convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo das marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que acompanham essa celebração, você que está em casa, aqui no município de Bauru, nos municípios vizinhos, você que está doente, você que está no trabalho, irmão e irmã, presentes aqui nesse santuário. Olha, a liturgia de hoje é muito significativa. Não terei pressa, mesmo cumprindo o horário, mas quero apresentar alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Vejam bem, a liturgia desse final de semana, estando a igreja presente em todo o mundo, apresenta a comunidade nova. Que comunidade nova é essa? É uma comunidade que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus. Não foi planejada por nenhuma força política. Hoje nós temos algumas religiões que foram planejadas nos Estados Unidos através de uma força política. Temos documentos disso, na língua espanhola e na língua portuguesa, como estratégias. A estratégia dessa igreja que frequentamos nasceu da cruz de Jesus Cristo e da sua ressurreição. É a igreja que nos convida a viver a fé em Cristo ressuscitado nas nossas comunidades. A primeira leitura hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, mostra que a Páscoa acontece na vida da comunidade. E Lucas descreve a comunidade cristã de Jerusalém como uma comunidade ideal, com algumas características. Quais são essas características? Primeira, é uma comunidade formada por pessoas diversas. Segunda característica, é uma comunidade que partilha os bens. Terceira característica, uma comunidade que testemunha o Cristo ressuscitado, o Senhor ressuscitado. Então vamos ver a primeira característica.
é uma comunidade formada por pessoas diversas. Pessoas diversas, mas que vivem a mesma fé, num só coração e numa só alma. Da adesão de Jesus resulta, obrigatoriamente, a comunhão e a união de todos os irmãos da comunidade. Veja o desafio para nós hoje. Segunda característica, é uma comunidade que partilha os bens. Da comunhão com Cristo e dos cristãos entre si, resultam implicações práticas. A renúncia a qualquer tipo de egoísmo, de autossuficiência e uma abertura de coração para a partilha, para o dom, para o amor. Tudo entre eles era posto em comum, entre eles ninguém passava necessidade. É a economia da comunhão, nós estamos longe disso. Nesse altar participam os extremos, sem viver a comunhão. Precisamos urgentemente da economia de comunhão. Terceira característica, uma comunidade que testemunha o Senhor ressuscitado. Viver de acordo com os valores que Jesus propõe. E nós estamos nos distanciando cada vez mais disso. Essa semana aqui no Brasil ficou evidente, ficou claríssimo isso, que é uma sociedade que está se distanciando cada vez mais dos valores que Jesus Cristo nos apresenta. Viver de acordo com os valores de Jesus é a melhor forma de anunciar e de testemunhar que Jesus está vivo. Qual o resultado disso? Os fiéis eram estimados por todos e a comunidade crescia cada vez mais. Então já vem uma pergunta prática para nós. Será que daria para dizer o mesmo das nossas comunidades presentes no mundo todo? Segunda leitura de hoje afirma que a Páscoa acontece quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Não há saída. O Evangelho de hoje, o que nos diz o Evangelho de hoje? Mostra que a Páscoa acontece quando todos enfrentam os seus medos, partilhando na comunidade a fé e as experiências de vida. São dois encontros da nova comunidade com o Cristo ressuscitado. É uma catequese sobre a presença de Jesus que continua vivo e ressuscitado, acompanhando a igreja. Essa foi uma promessa de Jesus. É interessante que os apóstolos estão reunidos, mas eles estão trancados e dominados pela incredulidade, pela tristeza e pelo medo. Aparece a figura de Tomé, incrédulo da promessa de Cristo e na palavra dos colegas. Ele é um protótipo dos que não valorizam o testemunho comunitário e exemplo dos que querem ser cristãos sem igreja, sem comunidade. Infelizmente essa é a nossa experiência hoje. Batizados, mas sem vida de comunidade, sem igreja. Uma religião fácil. Hoje, muitos vivem de portas trancadas, isto é, dominados pelo medo, dominados pela insegurança, aguardam por melhores dias de justiça e de paz. E o ressuscitado derruba as trancas e restaura a paz e alegria. Então nós vemos 3 vezes nesse Evangelho: a paz esteja com vocês. Hoje, ele nos torna também protagonistas da paz, que é conquistada e construída pelo empenho de todos. Vem uma reflexão importante para a modernidade. No primeiro dia da semana, ou de um novo tempo, após a morte e a ressurreição. Com esse primeiro dia, começa o chamado Dia do Senhor, o domingo. João Paulo, um pouco antes de sua morte, deixou um documento importante sobre o domingo. Valeria a pena fazer uma leitura desse documento. O que significa para você hoje o domingo? É para você de fato um dia do Senhor? Para você fazer um repouso também no Senhor? Ou só de entretenimentos? Outro ponto: Jesus está no centro da comunidade.
onde todos vão beber essa vida que lhes permite vencer o medo e a hostilidade do mundo. É a videira ao redor da qual se enxertam os ramos. Viver em torno do ressuscitado. Ah, se todos nós cristãos tivéssemos essa intenção de nos encontrarmos e nos reunirmos em torno do ressuscitado. Mas precisamos purificar muitas intenções. Outro ponto, confia a missão. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Continua acreditando neles, conta com eles apesar de tudo. Apesar da traição de Judas, apesar de Pedro dizer que amaria até o fim, depois mente. Apesar disso tudo, Jesus continua acreditando e os envia para a missão. Na missão ele conta também conosco, apesar de tudo. Ele conta comigo apesar dos meus limites. Ele conta com você apesar dos seus limites. Então nós percebemos que inicia uma nova criação. Jesus soprou sobre eles como Deus na criação do homem e acrescentou: recebei o Espírito Santo. É o sopro da vida. É o sopro da vida que aqueles que fazem lei deveriam compreender. Podem ser técnicos de lei, mas infelizmente entendem pouco de vida. Não são homens e mulheres sábios. Não entendem o sopro da vida. Dizer que uma pessoa que não é pessoa porque tem uma deficiência, isso é um absurdo. Isso não é vergonha só para a religião, isso é vergonha também para a ciência. O sopro da vida, queridos irmãos, devemos pedir a graça a Deus, para nós podermos compreender o que é o sopro da vida, e não ser meramente técnicos em leis. Isso é pouco para a vida, isso é pouco para a sociedade. Nós precisamos de homens e de mulheres que possam compreender o sopro da vida, senão nós não teremos vida na sociedade. É um grande risco, cegos querendo guiar cegos. Como diz o Evangelho, recebei o Espírito Santo. Como dom do Espírito Santo, o Senhor ressuscitado inicia um mundo novo, e com o envio dos discípulos se inaugura o novo Israel, que crê em Cristo e testemunha a verdade da ressurreição. Um outro ponto importante no texto de hoje, ele institui a penitência. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes ficarão retidos. Uma vez perdoados, são enviados a perdoar em nome de Deus. Esse domingo da misericórdia, dessa misericórdia, cada um consigo mesmo, a misericórdia com os outros, também é um aspecto importante. É um sacramento tipicamente pascal, nascido em clima de alegria e de vitória. Bem, vem uma pergunta: como se chega à fé em Cristo ressuscitado? A comunidade é o lugar natural onde se manifesta e irradia o amor de Jesus. Preste atenção nesse detalhe: longe da comunidade, Tomé não acreditou na palavra de Jesus nem dos colegas, mas a sua fé se reacendeu quando no dia do Senhor voltou à comunidade e fez um belo ato de fé: meu Senhor e meu Deus. Há um segredo quando se tem uma vida intensa de comunidade, quando se reúne em torno do Cristo ressuscitado, quando se tem a consciência da presença de Jesus em meio a nós. E Cristo acrescenta: felizes os que acreditam ser têm visto. Queridos irmãos e irmãs, esse episódio é uma alusão clara ao domingo. Lembra as celebrações dominicais da comunidade primitiva e a nossa experiência pascal, que se renova cada domingo. A comunidade renovada na Páscoa do Senhor torna-se um só coração e uma só alma. Nós encontramos na celebração 3 mesas. Isso aqui é muito importante: a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, e devemos ter a mesa da fraternidade. Essas 3 mesas são importantes para a vida da comunidade cristã. Queridos irmãos e irmãs, mais do que nunca,
as comunidades cristãs precisam estar unidas. Mais do que nunca na história, as comunidades cristãs precisam expressar um só coração e uma só alma. Diante do materialismo, diante da insensibilidade, diante da vida, nós devemos estar unidos para dar testemunho do Cristo ressuscitado. Que Deus nos ajude a dar esse testemunho. Somos enviados para isso e nós não podemos abrir mão disso. A vida acima de tudo. Amém.